Rodrigo Constantino, ele que é economista, escritor, jornalista, presidente do Conselho Instituto Liberal, uma das pessoas mais bem requisitadas para dar entrevistas a respeito da política nacional e internacional. Ele aceitou nosso convite e está aqui com a gente hoje, falando lá direto dos Estados Unidos. Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia, prazer recebê-lo no nosso programa. Bom dia, Fábio, bom dia a todos, é um prazer. Rodrigo, amanhã, então, é 3 de novembro, amanhã as eleições dos Estados Unidos acontecem, a gente abre a internet ou vai ver televisão, tudo indica que John Biden vai ser eleito presidente, porque a segunda é o que a imprensa está dizendo. Agora, de um tempo para cá, alguns sites, poucos, estão dizendo que pode ter uma reviravolta, como aconteceu há 4 anos atrás. Eu lembro que faltando um dia para as eleições há 4 anos atrás, a Hillary Clinton já estava até comprando o terno dela, já estava passando maquiagem, escrevendo discurso de posse, essa é a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Eu pergunto para você que analisa bem essas coisas, tá decidida a eleição de amanhã? A gente já pode dizer que John Biden é presidente? Não pode dizer não. Há muitas controvérsias, né, em relação a essas pesquisas. Erraram feio em 2016 e muita gente está achando aí que eles podem errar de novo, ou seja, não aprenderam as lições, né? Em primeiro lugar, milhões e milhões de pessoas já votaram de forma antecipada aqui, né? Isso é um recorde. Há um engajamento muito grande. Quando você vai nos comícios, quando você compara aquele engajamento da militância mesmo, chama muita atenção, Fábio, o que o Trump ainda consegue cativar, atrair de multidão em relação ao Joe Biden, que são ali eventos apáticos e tudo mais. Então, é preciso levar em mente, né, levar em conta que quem vai votar no Joe Biden não está votando empolgado no Joe Biden, está votando porque não suporta o Trump. Então, a eleição desse ano passou a ser um plebiscito sobre o Trump. E tem muita gente que não gosta da figura do Trump, né, do perfil, do estilo, mas reconhece que, em termos de políticas, ele vem fazendo um bom governo. É óbvio que a questão da pandemia foi muito explorada aí pelos adversários, isso pode ter um certo custo eleitoral, mas, via de regra, as pessoas olham o resultado desses 4 anos com alguma satisfação, mesmo aqueles que eram críticos, né, a figura do Trump. Eu dou um exemplo, né, na questão da Suprema Corte, o Trump indicou 3 juízes muito bem respeitados, né, nomes conservadores, nomes de pessoas que estão ali para fazer cumprir a Constituição e não para, que nem um certo ministro do STF no Brasil, para empurrar a história, né, rumo a uma direção qualquer preconcebida pelo iluminado. Então, o Trump ele se mostrou, de fato, um presidente que, primeiro, respeita as instituições e, segundo, tem essa pegada mais conservadora, que era uma dúvida que muitos teriam, né? Tinha gente ali que achava que o Trump estava sendo conservador de ocasião, né? Estava adotando um discurso em 2016 para atrair os republicanos, mas na prática não ia governar dessa forma. Ele mostrou que governou do jeito que era esperado. Então, eu acho que vai haver esse reconhecimento, ele ainda consegue atrair militância, mobilizar, engajar as pessoas, ao contrário do seu adversário, né? E o Partido Democrata realmente se radicalizou demais. Quando a gente pega pautas sensíveis para o eleitor médio, né, não só a economia, mas pautas sensíveis, porque o democrata adora repetir que tudo é economia e não é verdade, né? Eu já fui num comício do Trump e me chamou muita atenção quando ele fala de aborto, quando ele fala de socialismo, que a América não vai ser socialista. É ali que a plateia vai ao delírio, é ali que a turma fica empolvorosa. Então, isso são pautas sensíveis, e os democratas foram assim para o extremo esquerda, para o extremo da esquerda. Eles estão com um discurso que tanto faz a época da gestação, faz aborto em qualquer ocasião, eles estão flertando com modelos latino-americanos cada vez mais esquerdistas. Então, eu acho que virou uma coisa muito clara essa divisão aí entre o que significa hoje uma reeleição do Trump e o que significaria a chegada dos democratas ao poder, porque o Joe Biden é aquela cara que eles estão usando. O cara é quase octogenário, tem lá os seus... alguns acham que está meio gagá, meio senil. Então, quem iria de fato chegar ao poder seria o quê? A base democrata, Kamala Harris, que é a vice, e companhia, que é um pessoal com um linguajar bem mais radical. Eu tenho 2 perguntas até naquilo que você falou aí. Primeiro, o peso da pandemia, porque parecia que no começo do ano o Trump ia levar assim de lavada, né? Porque a economia estava bombando, aquela coisa toda,
Tanto é que, na minha opinião, escolheram o Biden exatamente por isso, porque achavam que ia perder mesmo, vamos começar a organizar para a próxima eleição daqui a 4 anos, né? O Biden é aquele histórico do Partido Democratas, né, etc e tal. Enfim, e segunda coisa, é uma pergunta com toda sinceridade, tá? Quando eu vejo, meu inglês não é tão ruim, quando eu vejo o Biden falar, a impressão que passa... Poxa, eu tenho um avô, meu avô tem 88 anos, né? Ou seja, 10 anos mais velho que o Biden. Só que o meu avô é um fortão, ele é totalmente diferente, né? Não parece nunca ter 88 anos. O Biden já parece ter mais do que a idade dele, né? Mais do que os 78 anos dele. E uma fala pausada, aquela coisa bem de senhor mesmo, de uma pessoa que está cansada. Aí vem essas duas perguntas. Qual o peso da pandemia nesse processo, você acha? Porque, eu repito, parecia que o Trump ia ganhar a eleição de lavada e agora tudo desandou. Pelo menos é o que passam pra gente aqui no Brasil, né? E a segunda coisa é, o Biden é esse cara mesmo, que você falou, que não transmite essa segurança. Não é você que tá me dizendo. Eu vi, e quando eu olho ele, eu falo, poxa, mas parece que vai dormir lá no Salão Oval, em qualquer reunião, né? Aquele que vai ter que dar um cochilo em 2 horas. Mas é isso mesmo, então. É isso mesmo, né? Vamos começar pela essa segunda parte aí. Ele passa, né, um cansaço, uma apatia até. Isso é explorado pela campanha do Trump, né? Tem algumas charges até engraçadas, né? Ele participando do debate ali, ou dando entrevista, e atrás a turma médica segurando ali os tubos e tudo mais, porque ele não passa vitalidade alguma, ele está mal. Isso tem indícios, inclusive, já de afetar alguma capacidade mental mesmo, né? Ele é o rei das gafes, então ele andou falando que estava competindo para governador, para Senado, ele volta e meia dá uma fora dessas. Então eu acho que isso está preocupando muita gente. Tem eleitor que olha e fala, pô, estou votando num cara que está com quase 80, mas ele só é um pouco mais velho que o Trump. O Trump passa outro grau de energia perto dele, né? Então é isso que você falou, não é só a idade, é a idade mais avançada para assumir uma presidência, que seria o caso mais velho, né? Ele seria o presidente mais velho a assumir, mas além de tudo, a figura dele um tanto abatida. E as pessoas começam a questionar, né? Porque aqui o cara ganha, pode ficar 4 mais 4 anos, 8 anos. Então, assim, eu estou votando no Joe Biden ou eu estou votando num cavalo de Troia que vai me levar dentro do poder essa turma mais nova e radical do Partido Democrata? Porque a turma mais nova do Partido Democrata é muito radical. Isso é uma coisa que às vezes o ouvinte aí no Brasil e tudo não tem noção. Mas eu já disse que não é o PSDB. Hoje em dia é o PSOL. É um discurso socialista, é um discurso progressista ultra radical, né? Então eles estão flertando com bandeiras muito extremistas, e isso assusta, ainda mais o americano médio. E o peso da pandemia? Então, em relação à pandemia, né? O que aconteceu? O Trump tinha, de fato, essa questão da economia como grande trunfo. Era o menor nível de desemprego, por exemplo, em 40 anos para as minorias, para os negros. Então, ele estava usando essa cartada e isso ia ajudar muito na reeleição. Ele perde isso com a pandemia, né, e com a reação à pandemia, que são duas coisas diferentes. Então, essa paralisação toda, esses lockdowns que jogaram o pedido de seguro-desemprego para quase 40 milhões em algumas semanas, foi um recorde sem precedentes, né? Então ele perde esse trunfo, e o que ele resgatou para usar? Né? A questão da lei e da ordem. Ele passou a repetir diariamente essa mensagem, lei e ordem, quando ele viu esses protestos, essas manifestações radicais de Black Lives Matter, de Antifa, que os democratas, de certa forma, acabaram endossando, acabaram no mínimo passando pano, fazendo vista grossa, e aquilo ali incomodou muito o cidadão médio, porque eles começaram a ver cidades em chamas, violência, protestos muito agressivos, que não é da simpatia do povo médio. Então o Trump começou a usar esse trunfo, lei e ordem, eu sou o presidente da lei e da ordem, e eu acho que isso pode fazer diferença, viu? Trazendo o Robson Alves para a entrevista, vamos lá, Robson. Rodrigo Constantino, que bom te receber aqui na nossa programação. Já quero começar a falar que você é economista, falar um pouquinho mais sobre economia. Até um pouquinho antes, aí, quando saiu as pesquisas preliminares, deu ali praticamente um empate técnico entre Biden e Trump, e os mercados praticamente aí começaram a despencar em vários países, aquela coisa toda. Por que o mercado não acredita em Biden? Isso pode ser um problema?
Robson, pode, né? Eu acho que os democratas, via de regra, e o mesmo Biden, né? Eles têm um discurso, uma narrativa mais protecionista, por exemplo, são coisas, imposto pode representar aumento de imposto, então são coisas que afetam o mundo dos negócios de forma negativa. Mas eu até diria que o mercado estava complacente até em relação a isso. Acho que se ganhar o Biden, né, não vai haver primeiro, não num primeiro momento, pelo menos, não vai haver um derretimento. Se ganhar o Trump, eu acho que tem um rally. Eu acho que tem uma recuperação rápida, e aí que vem o grande problema, né? Se não houver uma reação muito polêmica a essa eleição, ao resultado, né? Porque a gente sabe que tem ameaça de um lado ou do outro, de contestar na justiça, ou então de manifestações violentas, no caso de uma reeleição do Trump. Então, o que o mercado vai estar avaliando, na minha opinião, é isso. Há uma tranquilidade institucional ou não, né? Se houver uma tranquilidade institucional, ou seja, a democracia não corre perigo, está tudo, vida que segue, tudo normal, né? Condições normais de temperatura e pressão, eu acho que, independentemente de quem ganhar, os mercados vão absorver isso e os investidores vão olhar para frente. Os Estados Unidos é um país com instituições sólidas. Isso aqui não é tão trivial assim de você avacalhar em pouco tempo, né? Eu acho, é minha opinião, que mesmo o Obama, que foi muito mais radical do que a imprensa pintou, ele teve limites ali, né? A gente tem eleição em dois anos à frente já para a Câmara, então, se houver um radicalismo muito grande em qualquer direção, o resultado na Câmara, 2 anos depois, é totalmente a favor do adversário, e isso aí pode impedir várias reformas, né? Então, não é trivial você destruir as instituições do país. Agora, o mais importante que eu acho que os investidores estão olhando é isso. Vai ter uma certa tranquilidade ou vai haver quebra-quebra, disputa judicial? Porque aí fica um clima ruim, fica um clima meio de América Latina. Nós conhecemos bem isso, né? Os americanos não vão gostar e os investidores não vão gostar. Mas eu acho que para os mercados é melhor que ganhe o Trump e que não tenha muitos transtornos com essa reeleição, que seja tranquilo. Esse, para mim, é o melhor dos cenários do ponto de vista de investidor. Bom, eu vou te fazer uma pergunta até pegando o gancho aqui do que o Robson falou, num podcast recentemente aí, eu ouvi, você disse que o John Biden, até uma expressão sua, é o candidato preferido da China. O que seria isso, Rodrigo? Pois em relação à China é bem complicado, porque é inegável que o Trump subiu o tom. Ele tem uma certa clareza de que a China hoje é o grande desafio geopolítico dos Estados Unidos. Quando você lê o livro, por exemplo, a biografia da ex-embaixadora americana na ONU, a Nikki Haley, que é muito próxima do Trump, na biografia ela diz com todas as letras, nós temos hoje uma grande ameaça no mundo chamada China, né? Então eu acho que o Trump tem essa percepção de forma muito mais clara do que o Joe Biden. Os democratas, via de regra, seriam mais frouxos, em português bem claro, né? Seriam mais pusilânimes, mais acovardados perante a ameaça chinesa. E além disso, Fábio, tem uma outra coisa que acende algumas luzes amarelas de alerta, né? Que tem a ver justamente com esse escândalo recente aí, das últimas semanas, que envolve o quê? O filho do Joe Biden, o Hunter Biden, né? Justamente em operações com a China. Então, tem muita gente começando a suspeitar o seguinte, será que a ditadura chinesa possui algumas cartadas dentro da manga, possui algumas coisas para chantagear o próprio Joe Biden? Será que ele está no bolso da ditadura chinesa? Será que ele seria um refém dos chineses? E se a resposta for minimamente positiva, afirmativa para essa questão, imagina que os Estados Unidos é a grande potência do mundo que representa um freio às pretensões de avanço chinês. Então, isso seria perigoso para o mundo, né? Imagina, numa analogia da Guerra Fria, né? Imagina um presidente americano, não vou dizer simpatizante, mas mais de mãos amarradas em relação ao Império Soviético, a uma União Soviética. Isso seria muito ruim para o mundo. Ainda bem que tinha um Ronald Reagan lá na década de 80. Então, fazendo uma analogia com o mundo de hoje, né? Eu acho que é importante para o mundo livre, para o mundo que valoriza os legados, as tradições cristãs do Ocidente, tudo isso, né? Seria muito importante que tivesse lá na sala, no salão oval da Casa Branca, né, um presidente com firmeza
para peitar a China. Isso seria importante. Então, vamos ver, né? Acho que isso aí também é um fator relevante para essa eleição hoje. Vamos pegar um gancho do que você falou aí, do Hunter Biden, esse filho do ex-vice-presidente americano Joe Biden, que já deu trabalho para ele no passado, já trouxe, aliás, é aquele filho bem custoso, né? Que já trouxe muitos trabalhos ao Joe Biden, e agora sai esse escândalo, e eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores qual é esse escândalo direitinho, e vou te fazer uma outra pergunta, porque parece que a imprensa americana fez de tudo, pelo menos a grande imprensa, para esconder esse negócio. Fez de tudo. Agora que saiu, tá saindo muito perto da eleição, essa história. E, como você falou, 60 milhões de americanos já votaram, né? Acho que até mais, 80. Né? Já chegou a 80 milhões. É um recorde, assim, descomunal. Será que vai surtir efeito? Porque, por exemplo, a pessoa que já votou no Biden há um mês atrás e agora ela quer mudar por causa do escândalo, ela não pode mudar o voto dela, né? Então, em alguns estados até pode, mas é uma coisa difícil, né? Não é trivial. Então, quem votou, votou, e realmente eu acho que isso aí não vai afetar tanto nessa reta final. Em boa parte, pelo que você já disse. Houve um esforço descomunal da mídia para abafar esse escândalo, né? Porque eles não queriam repetir a história de 2016, quando teve aquele escândalo dos e-mails da Hillary Clinton, e eles atribuem isso em parte a vitória de Trump. Então, como eles odeiam o Trump, eles fizeram de tudo para esconder, para jogar para baixo do tapete esse escândalo. O que é o escândalo de forma muito resumida? O Hunter Biden, como você disse, né, ele é um filho problemático, ele tem problema lá com vício e tudo mais, ele foi expulso das Forças Armadas, ele nunca foi muito produtivo em nada na vida, e de repente ele conseguiu juntar algo como 10 milhões de dólares, né, mais de 50 milhões de reais, em operações muito esquisitas com países que não tem nenhuma transparência, como Ucrânia e China. Parece um filho de um ex-presidente aqui brasileiro também, de uma hora para outra ficou milionário, lembrou o Ronaldinho dos negócios. Okay. Cuidava de esterco de elefante em zoológico e de repente virou o fera das empresas de game, né, e tudo mais. E o caso do Hunter Biden, né, é pior ainda, por quê? Porque o pai dele, quando era vice-presidente do Obama, ele cuidava diretamente da questão diplomática dos Estados Unidos com a Ucrânia. Então, o Hunter sentava no board de uma empresa chamada Burisma de gás, onde ele ganhava 50 mil dólares por mês para não fazer nada. E o pai dele era quem podia liberar ou não bilhões e bilhões de dólares de ajuda multilateral para compra de armamentos na Ucrânia. O Joe Biden condicionou a liberar recursos à demissão de um procurador que estava em cima investigando justamente o caso do Hunter Biden, ou seja, a coisa só piora. E aí veio agora, essa semana, né, o ex-sócio do Hunter Biden, que é de uma família super respeitada, de Marines, né, de gente militar séria, veio denunciar que teve reunião com o Joe Biden e que o próprio pai sabia de tudo que o filho fazia. Ou seja, é um escândalo de proporções bem relevantes. A imprensa tentou mascarar isso. Nós vimos aí jornalistas, até no Brasil, aplaudindo a decisão da imprensa de fazer isso em nome do jornalismo, o que para mim é incompreensível, né? E aí tivemos o caso daquele Glenn Greenwald, que é um cara de esquerda, né, do The Intercept, que foi censurado no próprio site que ele fundou, porque ele queria trazer à tona o escândalo e não deixaram. Então, veja, Fábio, que há de fato aí toda uma coordenação para tentar o quê? Impedir que a informação chegue ao público. E é curioso que é a mesma turma que fala de fake news, de mentira nas redes sociais, né? E contaram também com o apoio de gente das próprias redes sociais. Né? O Twitter também andou censurando o conteúdo sobre esse assunto. Então, é uma coisa muito feia, pegou muito mal, né? Mas hoje em dia não tem muito mais como você esconder. É o que você falou, né? Tentaram segurar ao máximo, mas a bolha furou, né? Então veio ao conhecimento de milhões e milhões de eleitores justamente na semana decisiva. Muita gente já votou, nem todo mundo, né? Então acho que tem algum impacto, tem. Certo, Rodrigo, aproveitando a oportunidade, trazendo um pouquinho aqui para o nosso lado, a gente sabe como que é a aliança entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. Eu te pergunto, no caso de uma possível vitória de Joe Biden, como que o presidente Bolsonaro vai ter que se comportar ou como é que ele deve agir num possível cenário como esse? Perfeito. Olha, de fato ninguém esconde, né, no governo que há uma preferência, né, uma simpatia e uma torcida
para a reeleição do Trump. Os presidentes Bolsonaro e Trump se gostam, eles têm uma simpatia mútua, e isso ajudou, inclusive, a aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Já assinaram alguns acordos importantes, estão caminhando na direção de um acordo bilateral de livre comércio, que seria fantástico, né? O Brasil ficou, durante muitos anos, virando as costas para os Estados Unidos, justamente por um fator ideológico, que eu chamo de anti-americanismo infantiloide, né, porque era lá a turma do Itamaraty que tinha essa mentalidade esquerdista e tudo. Agora, da mesma forma que é bom o país Brasil se aproximar do país Estados Unidos, né, se os presidentes não forem tão próximos, né, paciência, o Bolsonaro vai ter que priorizar o interesse nacional. E nesse caso significa o quê? Tentar ter o melhor relacionamento possível com o Joe Biden e manter ali uma equipe diplomática, né, que consiga priorizar justamente esses interesses. Então, de novo, o Brasil tem óbvias discordâncias com a China, mas é nosso maior parceiro comercial. É até curioso que tem muita gente que fala que, por ser o maior parceiro comercial, o Brasil devia meio que acatar tudo que vem da China de cabeça baixa. Isso não funciona assim. Nós somos um país com soberania nacional. Nós temos o direito de expressar nossas visões de mundo, nossas preferências e nossos valores, que são valores calcados nesse legado ocidental, né? Então, nós não temos problemas com isso. Isso não quer dizer que a China vai deixar de comprar carne, até porque ela também precisa alimentar 1 bilhão e 300 milhões de bocas, né? Agora, é óbvio que é pior para o Brasil se for o Joe Biden, até porque ele andou aí em alguns debates, né, fazendo ameaças ao Brasil, então isso não pegou bem. É óbvio que é melhor para o Brasil que ganhe o Trump. Agora, se for o Joe Biden, paciência, vida que segue, o governo Bolsonaro vai ter que saber lidar com isso e vai ter que ajeitar e ajustar as velas de acordo com a nova realidade e com os novos ventos, sem prejudicar, repito, os interesses nacionais. Rodrigo Constantino, quem ganha as eleições amanhã? Você pode cravar um palpite aí? Olha, tá bem apertado, né? Eu acho que todos esses que estão de novo já falando que é barbada, que já deu Biden, eu acho que eles vão se decepcionar, porque se der o Biden não vai ser com essa folga que estão falando, né? Tem que lembrar, uma coisa que a gente não falou aqui, que é importante para o ouvinte, para o telespectador, tem que lembrar que aqui nos Estados Unidos existe o colégio eleitoral, né? Então o sujeito pode vencer no voto popular, como a própria Hillary teve 3 milhões de votos a mais, mas ele perde no colégio eleitoral, que é justamente para impedir um populismo numérico, ou seja, aqui o sujeito tem que agradar quase todos os estados, né? Então, esses swing states, que são esses estados que têm pouca margem de liderança, né, porque não tem uma preferência muito clara, democrata ou republicana, eles fazem toda a diferença do mundo. E tem alguns estados que a regra é que se você vencer no estado, você leva todos os deputados daquele colégio eleitoral. Então, isso é muito relevante, por isso que é difícil essas pesquisas calibrarem ali, acertarem muito precisamente antes, né? Mas se eu tiver que, com a faca no pescoço, responder, Fábio, eu digo que ganha o Trump. Eu digo que ganha o Trump e vai, olha, o que vai ter de choro aí não está no gibi. Eu como negociante, venderia lenço, porque vai ter gente chorando. Ô, Rodrigo, eu tenho falado aqui que amanhã vai ser um dia eletrizante, né? O pessoal tava achando que o Biden ia chegar lá, aquele negócio todo. Amanhã, pode ser até que o Biden ganhe, mas vai ser o que você falou, com essa margem mínima, ou o Trump vai ganhar também com uma margem mínima, ou seja, amanhã é um dia eletrizante, o resultado vai sair igual da outra vez de madrugada e todo mundo apreensível, e vou entrar na onda aqui, não sou um Rodrigo Constantino da vida, mas vou entrar na onda aqui, vou dizer, fiquem de olho na Pensilvânia, porque eu acho que o Trump já virou na Flórida, então eu acho que a Pensilvânia é a moça bonita. Isso mesmo, Flórida tem um engajamento muito maior já do Trump, e ele já assumiu liderança em algumas pesquisas, e Pensilvânia, vamos lembrar, né, do tiro, não foi tiro de pistola, foi um tiro de bazuca que o Joe Biden deu no pé naquela entrevista, naquele debate, na verdade, que o Trump conseguiu arrancar dele, que queria sim acabar com a indústria de petróleo. Quer dizer, o sujeito faz uma declaração dessas, ele afasta muito o eleitor com um mínimo de bom senso, porque isso é uma coisa insana. Ok. Rodrigo Constantino, a gente não tem mais tempo, a gente queria botar você para ficar 2 horas com a gente aqui, mas agradecemos imensamente a sua participação, obrigado mesmo, tenha um bom dia. Bom dia a todos vocês aí, foi um prazer.